Boa noite, meus queridos. A conexão caiu, mas estamos novamente juntos. Os avisos que nós temos é de gratidão para com todos os nossos irmãos que tanto nos ajudaram no decorrer da entrega da cesta básica. Foram entregues por volta de 120 ou 150 cestas básicas e ajudou todas estas famílias. Nós vamos voltar a ter o trabalho presencial na Associação Espírita Esperança a partir do próximo sábado e começará às 9 horas da manhã. Nós continuamos com o nosso atendimento fraterno pelo celular, pelo telefone 96327-3578. É só mandar um WhatsApp e nós voltamos a conversar, temos contato. De novo, telefone 11 96327-3578. Nós novamente agradecemos a todos por todo o auxílio, por todo o carinho e por toda a dedicação, né, de estar nesse exato momento compartilhando conosco esse momento, essa live. Então nós vamos novamente falando, o assunto hoje é a prece para os finados. Foi instituída o dia de finados no dia 2 de novembro de 998. Foi instituído pelo abade Odilo de Cluny e no mundo ocidental, né, no início do século X. Vamos dizer assim, essa data, vamos dizer assim, ela foi aceita por toda a Europa e se constituiu. Qual era o objetivo? Era resgatar, né, dentro da percepção católica, a oração, a prece pelas almas dos mortos, com o objetivo de auxiliá-los, porque dentro do catolicismo da ocasião era pregado que a pessoa morria e ela ficava no purgatório, sofrendo para passar pelo processo de purificação para chegar no paraíso. Nós estamos falando de 998 depois de Cristo. 998 estaria chegando no ano 1000 e na ocasião estava se acreditando que o mundo acabaria neste ano 1000. E por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque isso foi um posicionamento de mais de 1000 anos e foi colocado e foi aceito. Então, esse pensamento de ir, de muitas pessoas que ainda fazem, às vezes até por hábito, por um costume, e não por uma necessidade, por um costume de ir até o cemitério, de cuidar e até se fala, né, vou visitar a minha mãe no cemitério, vou visitar meu pai no cemitério, vou visitar meu filho, minha filha. Se nós pensarmos, já partindo desse princípio, é sofrido, é muito sofrido. Analisa, tivemos uma vida de amor, de carinho, de respeito, de alegrias, de confidências, de aprendizados e, no entanto, você vai até o encontro daquele ser através de um cemitério, onde se tem a própria imagem física
ela é triste, porque tem muitos lugares que não são cuidados, então são abandonados. E aí fica uma coisa triste, fica uma coisa de muito sofrimento. Só que seria interessante que nós pensássemos que existem outras culturas onde esse pensamento da morte ele é diferente, né? Tanto é que diz que no Japão, quando uma pessoa nasce, é um sofrimento. E quando a pessoa morre, é uma alegria. É interessante que existe no México nos finados é feita uma festa dos mortos, onde se leva no cemitério coisas, é uma festa mesmo, coisas de comer, de beber, é uma alegria. Existe um desenho chamado Viva a Vida, Viva a Vida é uma Festa. A minha netinha amava esse desenho e eu assisti com ela, eu, meu marido, meu filho, minha nora, assistimos com ela 1, 2, 10 vezes. Às vezes eu me pegava assistindo o filme, o desenho, sem ela estar presente, porque ele é muito amoroso para quem foi e é muito amoroso para quem fica. Aonde o que realmente importa na minha compreensão é o amor. É o amor, é o que se vive, é o que se tem guardado no coração e na mente. Então, dito tudo isso, dito o porquê, a data dos finados, quais eram os objetivos, como que ela é no dia de hoje, que as pessoas vão ao cemitério reencontrar com seus familiares, mas é uma ideia equivocada, porque aquele ser que você amou não quer dizer exatamente que ele está lá. Ele está nas tuas memórias, ele está no teu sorriso, no teu amor, no teu carinho, no teu respeito. Ele está em tudo isso. É sofrido? Sim, é sofrido, porque somos ainda matéria. Então, somos apegados a esse corpo físico. Então, esses dias eu assisti uma reportagem onde a senhora falava assim: eu ligo para minha mãe todos os dias, porque eu sei que ela morreu, eu sei que ela não está mais comigo aqui, mas eu ligava para ela e contava como que estava meu dia, perguntava para ela como que estava o dela, e às vezes, muitas vezes eu me pego ligando para ela. O que eu quero dizer com isso? Que não é um processo fácil, não é. Não importa o nome da sua religião, não importa a sua crença, inclusive se você for ateu, você não acredita em Deus, você não acredita em espíritos. Então, por gentileza, só por, vamos dizer assim, só por um teste ou por curiosidade, pesquise na internet se existe prova científica da reencarnação, se existem provas científicas de contato com os espíritos. Busca filme. Por que eu estou falando? Porque se eu estiver errada, por gentileza me corrijam. Mas normalmente quando nós acordamos, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Abrimos os olhos, pegamos o celular e olhamos o WhatsApp. Como assim? É só eu que faço isso? Não, tem muitas pessoas que fazem isso. Então pegue esta ferramenta, não pelo WhatsApp, vá no YouTube, vá em pesquisas científicas e busque essas informações. Por quê? Dentro da nossa doutrina,
o Espiritismo, ela nos esclarece. Não existe um adeus, existe um até logo, um até breve, porque nós vamos nos reencontrar, nós iremos conversar novamente, mas precisamos nos desvincularmos do físico. A minha mãe não está aqui, eu vou sofrer e é só o sofrimento que me resta. Não é verdade. O meu pai, o meu filho, a minha filha não estão comigo, só me resta sofrer. Não é verdade. Não é verdade. Mas superar essa dor e essa dificuldade sozinho, sozinha, é mais difícil. Não falo que é impossível, eu falo que é mais difícil. Então, quais são os meios que nós podemos encontrar para superar, para nos esclarecer? Dentro dos estudos de hoje, então, eu busquei, dentro da visão, um exemplo, tá? Dentro da visão evangélica. Aí se falou, não, vão ficar esperando um juízo final, mas até lá, ora, leia a Bíblia, procure se consolar através da Bíblia, da leitura, dos salmos. Isso são para todas as doutrinas que têm a Bíblia como livro sagrado. Mas busque se esclarecer, busque orar, busque ouvir, como que fala? Canções que a música nos eleva. Além disso, o nosso querido filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala, busque o confortar-se, não é o conforto, o confortar-se. Busque coisas que te façam bem, que te façam felizes. E essa pessoa que não se encontra contigo agora, faça valer essa lembrança através do que ela te ensinou. Então, isso também no evangélico foi falado da resiliência. O que é a resiliência? Busque ser flexível com as suas ideias, porque às vezes nós sofremos pela morte porque não aceitamos, e não aceitamos porque ela, vamos dizer assim, na nossa limitada compreensão, foi algo contraditório. Como que o meu filho, a minha filha foi embora antes de mim, sendo que dentro de uma ordem normal, eu iria antes dela. Então eu não aceito, eu me revolto. E essa revolta me dá a não aceitação e a revolta e o ódio, e eu não consigo superar e eu só sofro. Mas e aí, um outro bárbaro que eu amo, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala qual é o propósito da dor. Se nós analisarmos qual é de verdade o propósito, o objetivo da dor, é só o sofrimento? Não. Ele fala assim, quando nós sabemos que o propósito da dor é um caminho, eu vou chegar em um lugar, ele faz parte do meu processo, ele é um caminho para que eu busque o meu amadurecimento espiritual, emocional, psicológico, intelectual, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer e me transformar. Então, é extraordinário o objetivo, mas não é para ficar sofrendo eternamente. Eternamente é muito longo, mas existem sofrimentos que uma hora significa diversas encarnações de tão profundo, de tão triste
que Ele é. Então, que nós possamos transformar isso. Sozinho não dá, mas temos meios para isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pede e Obtereis, que é o capítulo 27, ele fala, né? Pede e obtereis. E aí ele nos fala sobre a qualidade da prece. Ele nos fala da eficácia da prece. Ele nos fala a ação da prece. Ele nos fala das preces inteligentes. Ele nos fala que nós possamos fazer preces para os espíritos que sofrem. Ele nos fala a maneira de orar. E ele fala da alegria da prece. Então, é o capítulo 27 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a prece, nós elevamos o nosso ser, nós elevamos a nossa energia para nos conectarmos com espíritos superiores. E aí vem um capítulo extraordinário que nos assiste ainda mais na questão da prece. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nesta coletânea fala da oração dominical do nosso Pai Nosso, fala das reuniões espíritas, fala das preces pelos médiuns, e aí fala assim do que mais me chamou a atenção. E eu peço humildemente que vocês todos possam me ouvir com carinho. É a prece do capítulo 28, item 1 e o item 2. Preces para si mesmo. Sim, nós precisamos de preces. Nós precisamos nos conectarmos com os espíritos que assumiram um compromisso de nos ajudar, de nos assistir, através dos nossos anjos guardiões e os espíritos protetores. Sim, nós temos uma equipe exclusiva para nos assistir, para nos envolver, para nos abençoar. E nós precisamos nos conectar a eles. Eles jamais nos deixam sós. Eles sempre estão prontos a nos assistir, mas eles necessitam de respeitar o nosso livre arbítrio. E se nós não nos conectarmos com eles, se nós não falarmos com eles, eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos nos conectar ao nosso anjo guardião, aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos familiares. Então, neste item, eu vou ler só uma partinha pequena. O objetivo é espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal.
Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Eu sei que o objetivo da palestra de hoje é falar sobre a prece para os finados, mas para que eu possa ter força de me conectar com o ente o qual eu amo, sem sofrer tanto, eu preciso me fortalecer, porque se eu vou me conectar ao meu familiar com dor, com sofrimento, com muitas lágrimas de sofrimento, eu vou mais prejudicá-lo do que auxiliá-lo. Então, que nós possamos levarmos o nosso pensamento a Deus, acreditarmos que esse Deus de infinito amor e bondade nos ama e jamais nos deixa sozinhos, acreditar que os nossos familiares apenas voltaram para a verdadeira vida, voltaram para Deus, e quando for da nossa programação, do nosso planejamento, nós vamos nos reencontrar com eles. Que nós tenhamos condições de reencontrar com equilíbrio, com amor, com gratidão e com alegria. E aí sim, possamos fazer a nossa oração, possamos fazer a nossa prece, munidos de gratidão por todo o tempo que convivemos e por tudo que aprendemos. E que ao invés de chorar, que nós possamos conversar quantas crianças temos ajudado, quantos asilos temos visitado, quantas cestas básicas ou quanto de material de educação temos oferecido, que possamos com muita alegria conversar do quanto temos aprendido, mesmo na ausência, mas aproveitando tudo que nos foi ensinado através desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha, desse irmão, feito como amigo, como parente, como irmão, que nos ensinou tanto, que possamos oferecer através de trabalho, através de servir, através de amor, todos os nossos irmãos ao nosso redor. Nós agradecemos muito o carinho, a atenção de cada um de vocês. Agradecemos muito, de verdade. E que todos nós possamos ser dignos de tudo que esses entes amados nos ensinaram. Nós vamos agora fazer as nossas vibrações, a nossa prece de encerramento e terminar a nossa live de hoje. Senhor, que a espiritualidade superior possa envolver todos os nossos lares, possa envolver todos os nossos familiares deste plano e do plano espiritual, possa envolver nossos amigos e principalmente aqueles que se dizem nossos, que toda a tua luz, Pai, envolva toda a área da saúde, toda a área da educação, toda a área da justiça e todos os governantes deste planeta, para que possam tomar boas decisões e auxiliar a humanidade a evoluir. Que seja feito sempre, Pai, a sua vontade e não a nossa. E nós pedimos humildemente, Senhor, que toda a tua luz envolva a cada um de nós, que nós consigamos vencer os nossos medos, as nossas tristezas,
as nossas angústias e possamos servir a Deus, servir ao bem em todos os momentos das nossas existências. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada por andar, por falar, por ouvir, por enxergar. Obrigada pelo nosso lar. Obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho. E obrigada por esse momento, talvez, de desemprego, de luto, que tem o objetivo de me ajudar a ser uma pessoa melhor, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo e buscando ser mais humilde, ser um servo do bem, não importando o nome da religião. Te agradecemos, Pai, por tudo, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus. E muito obrigada, meus irmãos, por estarem conosco neste momento extraordinário. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.